INEP realiza pesquisa sobre a alfabetização no Brasil. A comitiva do Ministério da Pesca da Angola cumpre agenda de trabalho no litoral norte catarinense. O Serviço de Atendimento à Pessoa Surda promove mostra de trabalhos no campus Itajaí. E ainda, ações alusivas ao Dia do Livro Infantil e ao Dia Mundial do Livro movimentam a Biblioteca Comunitária da Univale. Olá, está começando o Jornal Univale com tudo que é notícia na Universidade do Vale do Itajaí e na nossa região. Acompanhe nossa programação pelo canal 15 da Claro TV no youtube.com/TV Univale e também no nosso Instagram, que está aqui na tela. A comitiva do Ministério da Pesca da Angola cumpre agenda de trabalho no litoral norte catarinense. Integrantes do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos de Angola visitaram a região de Itajaí nos últimos dias. A comitiva, formada por 7 pessoas, veio ao Brasil para conhecer projetos de extensão e a infraestrutura da Universidade do Vale do Itajaí, vinculada aos setores da pesca e da maricultura. É uma honra para a instituição poder participar e contribuir com o governo de Angola, que tem um plano nacional. E esse plano nacional vem a fortalecer tanto a pesca industrial, mas especialmente a pesca artesanal e a maricultura. Angola é um país irmão, é um país de língua portuguesa também. É um país que, assim como o nosso, também atravessou uma época muito difícil. Ele está num momento de reconstrução nacional. Então existe um plano nacional para se resgatar algumas coisas que Angola já teve e para ter coisas que eles nunca tiveram, uma indústria de base, uma indústria forte. Entre os dias 28 de abril e 4 de maio, os visitantes puderam conhecer diversos projetos conduzidos pela universidade por meio da Escola Politécnica, uma oportunidade de intercâmbio de informações e experiências. Nesse aspecto, para eles, da situação do segmento pesqueiro, é muito importante. A gente conhece tudo que a Univale participou até hoje, em termos de pesquisa, de formação. Então, nós conseguimos, que a Univale tivesse essa disponibilidade de compartilhar e mostrar para também, não só para Ciano Rego, mas também para toda a comitiva de Angola, o que, de fato, a universidade tem a oferecer nesse aspecto. O Brasil é uma referência para Angola em diversos aspectos, e Angola é um país que cresce a cada dia. E nós estamos com muita vontade de aprender aqui sobre a pesca artesanal, a aquicultura, como é que é feito os dados, como é que é feita a gestão. Então, a expectativa é muito grande e temos a certeza que vamos atingir o nosso objetivo, que é colher informações e dados para levar para o nosso país e começar a implementar também. A perspectiva agora é trazer a ministra titular da pasta, Carmen Sacramento Neto dos Santos, para uma visita oficial à região, a fim de avaliar futuras parcerias e conexões. Muito bacana essa visita. Vamos falar agora de educação? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, realiza um levantamento sobre a alfabetização no Brasil. Os efeitos da pandemia de Covid-19 têm destaque no levantamento, que vai ouvir professores e representantes de secretarias de educação de 291 cidades do Brasil para aprimorar o ensino fundamental. A necessidade de isolamento social fez com que profissionais da educação tivessem que se reinventar dentro das realidades presentes em cada região. Na Universidade do Vale do Itajaí, no litoral norte catarinense, o assunto é tema recorrente de estudos voltados para a recomposição das aprendizagens. A gente está avaliando muito e está conversando muito com as professoras do 3º ano do ciclo alfabetizador, porque é lá que estão essas crianças da pandemia, Então a gente está aí com pesquisas no Brasil, em Porto Velho, e no norte do país, que nós temos um convênio, porque a criança precisa ter pistas de alfabetização e pistas muito pontuais, Então, isso a família e a professora por vídeo não consegue. Para quem tem experiência com alfabetização, tanto na rede pública quanto privada, o retorno da presencialidade tem fortalecido a atuação profissional do professor, mas também aponta diferentes desafios, assim como para os pais. Vendo as crianças terem que assistir às aulas online, fazer as tarefas, a gente tinha muita preocupação em como conduzir, em como cobrar, porque já estávamos num momento difícil, delicado, com o emocional muito abalado, então as crianças foram isoladas, perderam essa liberdade, também esse direito de brincar e estar com outras pessoas, O social deles foi muito afetado. Então, eu tive um pouco de dificuldade em cobrar as tarefas, em
fazer com que eles ficassem conectados. As professoras estudam para isso, elas têm outras estratégias didáticas que em casa a gente não consegue viver. Então, isso a gente vem percebendo na dificuldade das crianças numa interpretação de texto, numa escrita espontânea, não é uma brincadeira entre pares mesmo. Não é que eles não se alfabetizaram ou tiveram um déficit muito grande, só que eles vieram com uma carga, principalmente uma carga digital, que nós tivemos que aproveitar, que nós tivemos que buscar recursos como vídeos, que hoje nós já usávamos, mas hoje a gente usa muito mais. Com o objetivo de avaliar as habilidades de escrita e a fluência em leitura de crianças do 2º ano do ensino fundamental, a pesquisa busca criar políticas educacionais para a alfabetização. Além das capitais sede, aqui em Santa Catarina, outros 10 municípios vão participar da pesquisa. Eles foram destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. É o caso da cidade de Blumenau, a 3ª mais populosa do estado. Na comunidade que eu estou inserida, as crianças, nesse retorno ali, teve sim seu prejuízo, não vou dizer que não houve prejuízo, né? Tinham crianças que estavam bem aquém daquilo que a gente estava esperando, ainda mais para o 2º ano, que era a turma que eu estava acompanhando. Para os pequenos Otto e Augusto, o tempo estudando em casa foi diferente. Eles contam o que lembram desse período e quais suas preferências. Lá na minha casa, a gente não... A aula era rapidinha, porque a gente não tinha tantos materiais, porque a gente não fazia tanto projeto lá. Mas quando pede para fazer um projeto, a gente usa o que a gente se vira, o que tem lá. Eu prefiro vir aqui na escola todos os dias, porque vai chegar o pessoal, ver a pessoa ensinando pessoalmente. A melhor coisa que tem para mim, enquanto professora alfabetizadora, é quando o estudante ele começa a escrever. Eles, ainda com o jeitinho dele, omitindo às vezes uma letra e outra, mas quando eles começam a deixar os bilhetinhos. Frequentar a escola é muito importante. Nela adquirimos vários conhecimentos e também convivemos com diferentes pessoas. Nas imagens a seguir, Jonas conta por que gosta de ir para a escola. Pausa rápida no Jornal Univale. Depois do intervalo, vamos te mostrar um pouquinho do trabalho incrível realizado pelo Serviço de Atendimento à Pessoa Surda da Univale. Nós já voltamos. Uma jornada sem fim. Assim é o conhecimento, que segue em sua principal direção, a de transformar. Seja para avançar uma tecnologia, para desenvolver um potencial, para combater uma pandemia. Em um mundo repleto de desafios, o conhecimento é um caminho sem atalhos, mas feito de muitos encontros. Do questionamento com a ciência, da dedicação com a realização, da profissão com o propósito. Uma jornada que vai transformar sua vida, o seu futuro, o mundo ao seu redor. Mas o primeiro passo é com você. Seletivo de Verão Univale. Inscrições abertas. Univale. A gente forma. A gente transforma. Estamos de volta com o Jornal Univale e o SAPES promove mostra de trabalhos no campus Itajaí. A ação fez parte da comemoração de 2 importantes dias nacionais, da educação de surdos e da língua brasileira de sinais. Os corredores do Serviço de Atendimento à Pessoa Surda da Univale, o SAPES, ficaram coloridos e informativos por um trabalho feito a várias mãos. Com o objetivo de envolver os alunos com sua própria história, pertencimento e anseios para o futuro, a mostra deixou tudo mais bonito, com a presença de convidados e também realçou as habilidades de cada um. Há 40 anos, o SAPES oferece atendimento especializado para as pessoas surdas dos municípios da Foz do Rio e Itajaí, aqui em Santa Catarina. Esse atendimento é feito dentro da universidade para pessoas de diversas faixas etárias e com o apoio de uma equipe multiprofissional, que contribuem para que eles ampliem habilidades em diversas áreas do conhecimento. Além da linguagem brasileira de sinais, o SAPES utiliza na educação de surdos uma abordagem pedagógica que acompanha a necessidade de cada pessoa e também o avanço tecnológico. Com os equipamentos, tecnológicos cada vez mais sofisticados, por exemplo, os aparelhos auditivos cada vez mais sofisticados, os implantes cocleares, que são realmente, a pessoa surda
pode fazer, né, tendo os critérios, né, que elas são selecionadas. Então, essas pessoas que utilizam o implante, elas têm condições de ouvir, e aquelas que também usam ASES, né, que a gente chama os aparelhos auditivos, também têm condições de captar esse som, de ouvir e desenvolver a fala, a linguagem oral. Nós temos também aqueles surdos que ouvem através dos aparelhos, mas tem aqueles que não optaram por a utilização do aparelho, ou então a perda é muito significativa, né, e acabam não optando mesmo, e optam só por utilizar a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Né? Então, para nós é uma língua muito importante, presente aqui no SAPS. Nós temos 2 professores que são surdos e dão aula de Libras aqui. No dia a dia do SAPS, o trabalho feito com as crianças que usam o aparelho auditivo é com foco no estímulo precoce de forma lúdica e divertida. O nosso objetivo é que eles cheguem no ensino regular já com bagagem da alfabetização trabalhada antes, para eles se sentirem empoderados, eles não se sentirem constrangidos, porque geralmente tem o estereótipo da criança que usa aparelho, é deficiente, não vai conseguir acompanhar. Então, eles têm que se sentir empoderados para eles mostrarem que eles são tão capazes quanto outras crianças, né? E a gente trabalha com bastante antecedência, tanto que com 6 anos, 7 anos, eles já estão lendo como uma criança ouvinte. Os dias alusivos à educação de surdos e à língua brasileira de sinais são de comemorações, mas também de desejos e boas perspectivas para um futuro mais inclusivo para os mais de 2 milhões de brasileiros que, segundo o IBGE, possuem algum grau de surdez. O nosso intuito é disseminar isso, divulgar, né? E, claro, tem as leis que agora estão entrando, né, em vigor, estão exigindo o ensino bilíngue, né, os intérpretes nas escolas, os segundo professores também para ficar com esses alunos em sala de aula. Então, desenvolver todo o trabalho que também é feito aqui no SAPS, mas que a gente possa ter em todas as escolas, né? E, quem sabe, ter um polo bilíngue aqui na nossa região. Enquanto isso, seguimos visualizando a educação que promove inclusão nos personagens da vida real. No primeiro ano, no ensino fundamental, estudo no SAPS há 4 anos. Para mais informações, entre em contato com o SAPS pelo telefone que está aqui na tela. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e desempenho esportivo. Esse é o tema do comentário de hoje com o médico urologista e professor da Univale, Gilberto Laurino Almeida. Baseado nesse uso indiscriminado que a gente tem visto, né, do uso de anabolizantes esteroides para fins estéticos e para fins de melhora da performance física, que as sociedades brasileiras de urologia, de cardiologia, de endocrinologia e de medicina do esporte foram até o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, e solicitaram um posicionamento quanto a isso. E o Conselho Federal de Medicina lançou uma nota recentemente, que foi bastante comentada em todos os meios sociais e de mídias sociais, sugerindo entre aspas, proibindo a prescrição desses hormônios, né, dessa terapia hormonal para fins de ganho de massa muscular, de melhora de performance esportiva e para fins estéticos. Os andrógenos, os hormônios andrógenos, eles são prescritos sim na urologia, mas para fins de saúde, quando o paciente tem uma diminuição da sua testosterona fisiológica e sintomas relacionados a isso. Então, o urologista ele prescreve a testosterona ou seus derivados para uma reposição hormonal e não para fins anabolizantes. Então, o uso desses hormônios tem que ser feito de uma forma muito criteriosa e por médicos que estejam habilitados e acostumados a fazer isso. Muito obrigada, professor Gilberto. Ações alusivas ao Dia do Livro Infantil e ao Dia Mundial do Livro movimentam a Biblioteca Comunitária da Univale. Vitrines temáticas, tertúlia cultural, abertura de exposições e lançamento de livros. Essas foram algumas das ações da Biblioteca da Univale em um mês inteiro de comemorações e incentivo à leitura, principalmente para os pequenos.
é o papel das bibliotecas, mais do que nunca, né, com o mundo digital, a gente está trabalhando e trazendo as crianças para dentro da biblioteca, crianças e adultos. Então, pensando nisso, que as bibliotecas mantêm sempre essa programação, né, para estar interagindo com a comunidade acadêmica. Um dos destaques da programação foi o lançamento do livro Os Prédios Também Sonham, do professor Vinícius Batista. A obra, com 10 contos, foi contemplada no edital Meu Primeiro Livro, da Fundação Cultural de Itajaí. É um livro de contos que vem de uma trajetória assim, de mais de 10 anos de escrita, então eu recuperei algumas coisas antigas, renovei outras. A pandemia foi muito profícua assim, para a escrita também, né? Por ser o primeiro livro, eu queria que o livro passasse por uma chancela, sabe? Fosse legitimado através de uma avaliação. E o edital do Meu Primeiro Livro aqui de Itajaí tem isso, né? Tem uma avaliação crítica que analisa a obra e dá um selo de qualidade assim, para que ele saia realmente. Então, fico muito feliz, quero que seja o primeiro de outros assim possíveis. E como eu falei, é um livro de contos, né? Se aproxima de uma coisa meio que é das minhas leituras de um realismo fantástico. Me sinto um pouco não humilde em me aproximar dessa área, porque tem grandes mestres dessa área do realismo fantástico, mas é onde eu bebo, assim, né, na fonte, onde eu procuro buscar alguma coisa para minha escrita, e são um conjunto de contos nesse sentido. O livro do professor Vinícius foi estudado por alunos do programa de pós-graduação em Educação da Univale e também da Faculdade Católica de Rondônia, que participaram do evento de forma remota e trouxeram contribuições acerca do debate. Como o nosso grupo se chama Cultura Escola Educação Criadora, a gente se movimenta sempre para promover a arte, que não basta falar de arte, não basta fazer pesquisa sobre arte, a gente precisa se envolver com a arte. Então essa é uma forma de se envolver com a arte, que é a literatura. Para os próximos meses, a programação da Biblioteca Comunitária da Univale promete muitas atrações e desde já o convite está garantido. Esse convite está aberto a toda a comunidade, inclusive creio que essa semana já estamos montando uma nova exposição que eu não vou dar spoiler, vou deixar o pessoal conferir. E também vamos montar mais umas vitrines que mostra a história da universidade por meio de premiações. Agora no mês de maio a gente sugere que participe, que verifique e confiram de perto. Você pode acompanhar todas as ações pelo Instagram, @Bibliotecas Univale. Esse foi o Jornal Univale de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.